E por muito tempo essa planta ficou no limbo mesmo, a gente não sabia o que era. E hoje a gente ainda não sabe, mas agora a gente tem ideia, porque você faz o experimento do cruzamento milhares de vezes. Então se tem uma coisa que é muito rara de acontecer, se vai acontecer em algum lugar, vai ser na floricultura, vai ser no produtor. Então isso é uma característica. Fala aí galera, tudo bem? Aqui no Conta Gota, novamente com uma pessoa incrível aqui hoje para bater um papo com vocês. Aí, gente, tudo bom? A gente vai ter uma série de vídeos aí, bater um papo sobre plantas, curiosidades, muita história, que o cara é o melhor contador de histórias que eu conheço. Aqui, ó, uma planta muito curiosa, o Eduardo tem muita informação sobre ela, e ele vai explicar um pouquinho sobre a origem, por que isso aqui acontece, né? O que faz essa planta ser assim? Pelo menos as possibilidades. Possibilidades, né? exatamente. Porque a gente não estava lá no momento que a planta foi criada, então... Exatamente. Se autocriou, então realmente essas são só as possibilidades, mas existem um conjunto de possibilidades, né? Exatamente. E, bom, o interessante é que eu vi essa planta pela primeira vez, acho que em 2000, provavelmente em 2000, no sítio Bulemax. A gente já estava trabalhando com o Lorenzi lá na época, a gente coletou o material e estudou. Essas foram inclusive uma que não apareceu no livro que ele fez na época. Até perguntei para o Eduardo no livro. Por que ela não está aqui, né? Na verdade é uma planta que não tinha identificação nenhuma e nenhuma ideia de identificação, e a gente tinha uma possibilidade de que ela fosse um material realmente gerado em cultivo, um híbrido, alguma coisa assim. Então realmente não tinha, na época existiam pouquíssimas espécies de folhas peltadas, então com essa cara, então a gente já sabia que não era nenhuma das espécies conhecidas. E acabou ficando no limbo mesmo, tá? Essa planta ficou no limbo. O Lorenzi tinha material tinha conseguido alguns materiais com o pessoal do sítio, eu consegui alguns materiais com o Lorenzi, eu mantive isso por tempo, levei para o Inhotim quando eu fui para o Inhotim. Então, lá tem ainda. Pois é, então esse material deve ter ficado por lá. Depois eu não trouxe de volta, então ele ficou para trás mesmo, mas agora eu estou vendo ele aparecendo em outros lugares. E é uma planta interessante porque realmente ela tem características que são mais ou menos únicas. Ela tem levemente aveludada, um grupo muito restrito de antúrios, não é muito restrito, né? Hoje em dia as pessoas... Brasileiro quase não tem. No Brasil praticamente não tem nada aveludado. E tem alguma coisa que lembra um pouquinho, mas aveludado dessa forma não, né? E ele tem a outra característica, então além de ser aveludado, ele é peltado. São duas coisas que geralmente estão em pacotes diferentes do grande mundo dos antúrios. Então, a gente imaginava que ele era um híbrido que deu muito errado, teoricamente, porque a folha ficou... A gente sabe que junta água aqui dentro, é uma coisa meio maluca. É errado, mas a gente adora que deu errado, né? E por muito tempo essa planta ficou no limbo mesmo, a gente não sabia o que era. E hoje a gente ainda não sabe, mas agora a gente tem ideia, porque você trouxe até inclusive uma luz aqui no processo, né? Uma ideia, Você podia até me contar um pouquinho, você podia até contar pro pessoal que você estava nesse momento. Né? Esse aqui ele é mais escuro. Esse mais claro foi de um produtor que só tem... Um colecionador de plantas que só tem antúrio cristalino. Não tem outro antúrio junto, e ele tinha esse antúrio junto e nasceu de semente umas 6 ou 7 plantas, exatamente assim, iguaizinhas com essa característica. Então eu fiquei pensando, pô, se não tem outro antúrio, é difícil um cruzamento, né, uma coisa, e ele ficou muito parecido com essa planta. Pô, esse é o mesmo porte, é um mais escuro, bordinha, tudo mais... Mas esse grau de variação a gente esperaria, por exemplo, em outras plantas, né, são plantas diferentes, que estão em lugares diferentes, com maturidade diferente, né, então... E uma coisa que de fato pode acontecer, isso a gente não espera muito. Isso pode ser, quando a gente trabalha com uma base genética muito estreita e fica intracruzando, é muito possível de acontecer. Eu tenho uma característica, um defeito inclusive no DNA, que é recessivo. Isso aqui é genética, pode ser genética mendeliana pura. Eu tenho um único cara, que eu estou cruzando a coisa com ela mesma, a ponto de eu realmente fazer com que um gene que era muito raro aparecer 2 vezes. E pronto, você estraga todo um pedaço do desenvolvimento da planta. É uma característica excessiva, é como um problema com o endocruzamento, né? Nesse caso não é um problema, talvez se tivesse na natureza seria. Agora, existem outras possibilidades, tá? A gente sabe, por exemplo, a gente já entende que existe questão de... Existe perda, às vezes no processo de cruzamento mesmo, existe perda de pernas de cromossomos, né? Pernas inteiras de cromossomos são perdidas no processo. Uma parte das características se perde e não volta mais. Porque na verdade você perde um pedacinho do metabolismo que gerava exatamente aquele momento que fazia a folha com um formato específico. Faltou aquilo naquele momento específico, você vai ter uma direção diferente. A forma se faz quando ela é viável, mas ela vai virar uma coisa completamente distinta. Existe essa possibilidade. Existe uma outra característica que é bastante rara, bastante pouco conhecida, que é metilação. Um processo que ocorre no DNA, que o DNA você sequencia, ele é idêntico. Mas ele dá resultados diferentes. Nossa, isso é o que nós chamamos de epigenética. É complicado de entender, mais complicado ainda de entender como isso funciona, mas o que nós sabemos é que pode gerar mudanças muito grandes, que podem ser reversíveis ou não. Entendi. A reversão do padrão de metilação é uma coisa que as pessoas dizem, é reversível?
talvez não seja por um bom tempo. Então, ninguém sabe. Então, tudo isso pode acontecer. Então, de fato, eu consideraria, se eu fosse chutar, eu diria que provavelmente aconteceu uma coisa similar. Né? Essa planta tem uma tendência de ter uma característica específica, principalmente endocruzada, que normalmente não aparece. Mas quando você produz uma floricultura, você faz o experimento do cruzamento milhares de vezes. Então, se tem uma coisa que é muito rara de acontecer, se vai acontecer em algum lugar, vai ser numa floricultura, vai ser num produtor. Então isso é uma característica muito... E você que conhece a planta há muito tempo, ela nunca voltou. Nunca voltou. E essa planta já está com essa cara, quer dizer, essa planta tem exatamente essa mesma cara há 23 anos, pelo menos. Eu não sei nem quanto tempo já estava lá. Então sim, ela pode ter nascido de um cruzamento. Ela pode ter nascido de um cruzamento de duas espécies? Pode. Mas se isso aconteceu uma vez, isso pode ser uma característica rara da espécie que na natureza geralmente é eliminada, inclusive, porque não vai crescer com a mesma velocidade. Você vê que quanto tempo tem essa planta? Essa aqui deve ter um ano. Um cristalino que você falou. Cristalino com um ano já está lindão, folhas gigantes, né? Então assim... É uma planta que tem estrutura. A planta já tem um monte de entrenó aí feito. Então realmente ela não está passando disso. É uma característica que está aí. E é muito pouco provável. Fazer experiência com isso, você poderia bombar isso aqui de fertilizante para ver o que aconteceria. Cara, lá na inflorescência esquisita, mutante. A inflorescência tem vários andares, né? Isso também acontece. Então, e provavelmente esses canais metabólicos, morfogênicos que a gente fala, eles são reutilizados tanto por folha quanto por flor, muitas vezes. Elas usam as mesmas cadeias de gene. Então, às vezes um defeito que aparece na folha vai aparecer na flor da mesma forma ou de uma forma parecida. Né? Então você tem essa... É como se você tivesse assim, existe uma máquina para fazer a folha, mas geralmente a planta usa pelo menos parte dessa máquina para fazer a flor também. Né? Ou pelo menos a espata. E isso pode ser suficiente para gerar um problema. Por exemplo, a folha, a espata, né, aquela bráctea da inflorescência é uma folha. É uma folha modificada. E então, esse aqui aparece, eu vi cinco vezes, assim, 5 camadas. A planta está tentando desesperadamente fazer inflorescência também, né? Mas não está funcionando. Não está funcionando para a planta. Para a gente funciona porque a gente acha divertido isso aqui. Com certeza. Mas é uma característica que agora, que a gente está cultivando muito, a gente vai ver muito mais vezes. E o pólen dela, será que polinizando um outro cristalino pode carregar? Eu acho que a hora de experimentar é essa. Se carregar, porque assim, geralmente, num cruzamento, o tempo para acontecer uma mutação muito grande assim, não é normal. Mutação ela é muito pontual, geralmente ela gera pequenas modificações que com muito tempo vão fazer uma mudança. Quando a gente tem uma mudança em salto desse jeito, a gente espera que seja um mecanismo um pouco mais brusco. Então, reajuste cromossômico, né, na estrutura de cromossomo, pode ser várias coisas relacionadas com mudanças bruscas. Geralmente não é uma mutação, aquela mutação que vai acontecendo devagarzinho na natureza e que vai gerando essencialmente toda a evolução. Quando aparece numa geração só, você sai de um cristalino para isso, é realmente algo que gera esse tipo de mudança. Então são rearranjos maiores e mais radicais. Você polinizar uma planta e jogar as características. Isso é incrível. Poderia ser um gene que estava recessivo na planta e aí quando você cruzou duas, você juntou esses dois e deu isso. Poderia, mas eu apostaria muito mais no remanejamento, né, que aconteceu naquele material, que talvez seja comum, uma fragilidade no cromossomo, uma perda de um pedacinho. E se for essa fragilidade, talvez você não consiga pólen. Ela gera. Não, mas ela gera, mas talvez ele não seja viável. Não seja viável. Porque na verdade, se ela perder um pedaço de cromossomo, na hora que ela emparelha, ela para meio. Igual uns híbridos naturais que não geram nem fluorescência ou inferno. E às vezes ele faz um pólen e esse pólen não tem nada dentro. Esse aqui, um amigo meu que me viu essa muda há muito tempo, que veio do sítio Bulemax, ele falou que já nasceu de semente. Uma autopolinização. E nasceram iguais. Eu nunca vi. Nessa daqui eu já vi em outras espécies essas estranhas. Mas nessa aqui eu não sequer vi a inflorescência dela. Cara, eu acho que eu vou te mostrar depois uma que eu tenho lá. E talvez então tentar. Eu tentei já polinizar, não consegui por enquanto, né? Nem o pólen guardei dela, mas eu não consegui pegar ela na parte feminina fértil pra jogar. Mas o colega fez com essa, exatamente. Ele nasce sozinho, aconteceu sozinho. Sim. Então deu. E existe ainda outra possibilidade, que a Antúria ainda tem outra coisa, ele ainda pode produzir sementes sem polinização. Né? Eu não sabia dessa. As plantas elas têm um sistema, que ela faz, na verdade, ela faz uma semente que é idêntica à planta mãe. Ela faz Talvez seja isso que aconteceu com ele, porque tinha uma planta só e ela deu... Existe essa possibilidade, é um fenômeno conhecido, né? Muitas plantas elas fazem semente sem cruzar, elas fazem semente a partir do tecido da planta mesmo, mas no lugar da semente. Então ela tem exatamente a mesma genética, é um clone, né, produzido é apomíctico, né? É um clone produzido sem cruzamento. Só que as plantas elas inventam um sistema para não fazer polinização cruzada, não produzir semente com ela mesma, mas elas mesmas roubam nos próprios sistemas de sobrevivência também, né? Porque na verdade é por isso que aparecem umas coisas bem estranhas e talvez essa coisa estranha seja a salvação dela. Então a natureza deixa acontecer uns roubos assim para garantir que de uma forma ou de outra vai
vai rolar sobrevivência desse material, né? Não, demais, história é incrível. É bom tirar, assim, trocar ideia para tentar... fantástica, né? E é uma planta legal, e realmente ela tem um conjunto de características que não eram para estar acontecendo ao mesmo tempo, né? E essa daí, claramente, ela tem essa bom para os colecionadores curiosos, né, material que gostam novo. de diferença. E se você tem um monte de antúrio cristalino, que é uma espécie já arroz de festa, né? Todo mundo tem, quando aparece um negócio diferente assim, vale a pena. É mais animação ainda. Né? Cara, o Eduardo sabe muito, tem muita história boa para contar pra gente e a explicação incrível, né, cara? Eu acho que vocês têm que dar uma acompanhada no... O Eduardo tá com o Instagram dele também, né? O Ogro da Biofilia, que vale muito a pena acompanhar. Vamos ver se sai mais conteúdo aí, né, digital. Vamos começar a produzir coisas aí. Pô, a explicação tá ótima, a gente vai gerar mais vídeos para vocês, falar de outras plantas também, porque o Eduardo é o cara das araças, das plantas em geral. Não tem ninguém melhor pra perguntar sobre essas plantas pra ele do que ele. Tem, mas ele não quer, tá? Deve ter. O cara sabe. Então acompanha a gente aqui, vamos se falando. Dúvidas, se tem dúvidas, perguntar alguma coisa pra ele, pra gente aqui, manda nos comentários e a gente vai mostrar pra vocês, vai tentar fazer outros vídeos depois e tudo mais. Certo? Valeu, muito obrigado, Eduardo. Daqui a pouco estamos de volta aí mais um pouco. Valeu!